Fala aí, galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor. Galera, é o seguinte, olha só, não sei se vocês estão ligados, mas existe um novo canal, um novo projeto meu e do Monark chamado Flow Podcast, que é lá na casa do Monark. A gente pegou uma sala lá, botamos ela totalmente lindaça, certo? Eu não sei se vocês já viram, alguma galera aqui com certeza já viu, mas tem uma galera, tenho certeza que não. E a gente fica lá fazendo um podcast diferente do que você conhece. Como assim? Basicamente tem eu, Monark, e um convidado, idealmente, né? E a gente fica conversando, trocando ideia sobre coisas da vida, certo? Desse fim de semana, na verdade, no sábado, que é depois de amanhã, no dia 27... dia 27, é um dia antes da eleição. Vamos ter Rafael Lima, que é o cara do Ideias Radicais, anarcocapitalista louco. Vai ser uma conversa muito maneira, como sempre é, na verdade. Teve o Drizzy como convidado, teve o André Meister, que é um ilustrador, que é o cara que faz esses desenhos aqui, ó. Cadê? Por exemplo, esse desenho aqui que vocês estão vendo aqui do Guerra nas Estrelas foi ele que fez. Uma versão louca do Vegeta muito puto da vida dele. Os desenhos da camisa da Nerd Story lá do Jovem Nerd, né? Junto, no mesmo dia que o André tava o Panda, o Primo Panda, que é um cara que é influente aqui em Curitiba, conhece todo mundo e tal. Foi por um tempo um dos caras que mais doou pra streamer na Twitch. É sempre um papo muito maneiro. Eu vou colocar agora aqui um papo que eu tive com o Monark pra vocês terem uma ideia do que acontece lá, tá bom? A gente falando sobre aborto, um bagulho assim polêmico. A gente pega uns bagulho polêmico pra conversar. Então já fique esperto porque sábado, meu amigo, vai ser incrível. Eu, o Monark e o Rafael trocando a maior ideia do mundo. Você não vai perder essa, vai? Não vai não, não vai. Se liga, olha só o que rola lá. Eu tenho E tu vai falar de aborto mesmo? Por que não, cara? Então bora. Tu não tô te entendendo. Ih, Mano. Tá então bora. fugindo? Flow. Arregou? Aborto. Cara, então... Eu já fiz 4 abortos. Aborto é controverso, mas eu... Bom, vou falar o que eu acho, o que eu penso. Tá É o bom. seguinte, eu sou homem e eu... Caralho, sério? Então, e eu sinto que eu tenho, talvez, menos lugar de fala do que uma mulher pra falar. Eu odeio esse argumento, de certa forma. Não, mas calma, eu entendo também. mas eu odiava, mas ele passou a fazer sentido pra mim depois que eu tive algumas experiências. Olha só, eu sou homem, eu jamais sugeriria, eu sinto, né, que eu jamais sugeriria, nunca passou pela minha cabeça, nada parecido. Eu acho um pouco horrível, tá ligado? Tá na minha vez. Tu respirou. Ó, Vou até deixar a câmera sair em você. né? eu acho horrível, tá ligado? Eu não gosto muito da ideia. Mas eu sinto que existe. Eu gosto de conceder às pessoas a maior liberdade possível, sabe? Então, assim, eu não faria se fosse mulher e não sugeriria um aborto pra alguém que ficou grávida de mim em nenhuma hipótese, por mais que a menos, calma. Beleza, nenhuma hipótese não, mas assim, a menos que esse bebê, que esse feto tenha algum problema, que ele vá ter uma vida ou uma semi-vida, assim que... Nasceu sem cérebro. Nasceu com síndrome de Down. uma criança, não, síndrome de Down, acho que nem isso. Nossa, sério? Sério, Hardcore cara. você, cara. Cara, eu acho que coisas que que fariam com que esse bebê não sobrevivesse. Se eu Talvez. descobrisse que meu filho tem síndrome de Down com alguns meses, algumas semanas de gestação, eu ia abortar na hora. Você não... Isso não é possível no Brasil? Eu ia abortar na hora. Mesmo se não fosse possível. Entendi. Eu não, eu sinto que não. É difícil falar, porque eu não sou mulher, sabe? E eu não sei, assim, eu sei como é o amor de pai, mas eu não sei como é o amor de mãe. Eu não sei como é gerar uma vida no seu corpo. Não, deve sabe? ser uma coisa. Tipo, ninguém advoca a favor do aborto. No sentido que, porra, quero que aconteça, né? Aborto é uma experiência traumática que. Conheço pessoas que fizeram vários, Existe alguns mesmo, tipo 4 abortos da mesma mulher. Sabe? existe uma carga emocional que vem junto. Mas eu, por outro lado, por exemplo, essa pessoa que eu tô te falando, ela chegou a um ponto que não tava mais nem aí. Sabe? Entendo bem. Consigo entender. Eu acho que, tipo, por mais que ela tenha banalizado na cabeça dela a coisa, não é banal. Não é banal. Nem devia ser. Sim. Agora, existem... eu não acho que o Estado, como você disse, deve entrar nesse quesito. Eu acho, mas por outro lado, por exemplo, uma pessoa abortar, efetivamente, eu sinto que talvez... Eu vou falar que também pode ser um pouco polêmico, mas eu sinto que, por exemplo, uma pessoa abortar um bebê por qualquer razão, tá? Seja estupro, seja um bebê
você Defeituoso. indesejado, Aham, seja um bebê tá com algum problema físico, Aham. alguma coisa assim, é preciso passar antes por não é pegar e ir lá e abortar. Não, acho que isso é um erro. Eu acho que antes de uma decisão desse tamanho, desse calibre, você precisa ir, cara, a um psicólogo no mínimo. Porque é um troço que é uma decisão, cara, é uma decisão do caralho, cara. É, Pegar e abortar porque uma criança. tipo, a galera fala, não é uma vida. Mas é uma vida, né? É uma vida. E a galera A fala, partir de certo momento. tem os caras... Não sei. Tudo bem, A tudo partir- bem. Quando que é considerado vida? Quando passa a ter sistema. Entendi. Eu sou a favor Não é do... pra mim, nem pra você. É pra ciência, pra Aham. mundo, sabe? Entendi, Então, não entendi. É uma opinião. vida independente de religião, Mas, qualquer coisa. mas eu acho que essa questão sobre se é vida ou não, ela é muito mais filosófica do que Sim, com científica. certeza. Mas assim, Eu não há um sei, eu consenso entendo- científico. Eu entendo esse argumento do sistema nervoso, já usei ele várias vezes, mas se eu tenho que ser honesto comigo mesmo, eu não sei se ele cola, pra ser sincero. Não sei também. Porque a partir de que tá gestando ali uma parada, aquilo é uma vida. É uma vida porque ele vai crescer, ele vai se tornar um bebê, ele vai nascer, né? A menos que aconteça alguma coisa. A menos que aconteça, mas tipo, ele é uma vida. Não é uma coisa que Então, não está mas viva, tem entendeu? Os caras que são, por exemplo, anti-aborto Aham. e são irredutíveis nesse ponto, eu acho que erram também. Porque, imagina, você tá se colocando. Acho que falta empatia. Sabe? Porque, assim, imagina, uma pessoa isso aí já é coberto pela lei, mas calma. Uma pessoa é estuprada. E essa pessoa estuprada engravida. Imagina você criar o filho do seu estuprador. Fruto justo. Toda vez que você olhar pra pessoa, você vai lembrar da situação horrível que ele te obrigou a passar. Que tipo de sentimento você vai ter por essa criança? Eu acho que isso é imoral de você obrigar alguém a passar por isso. Também acho. Eu acho que é muito difícil, muito complicado você pegar e forçar uma pessoa a cuidar pra toda a vida, punir. Ó, olha as aspas aqui. Punir, tá ligado? Uma pessoa a cuidar de um bebê que Ela não quis e que foi fruto de um sexo que ela também não quis. E em outros casos também. Por exemplo, como você falou, como você disse, cuidar de uma criança, por exemplo, que tem algum problema cerebral. Eu não sugeriria um aborto, acredito eu, tá? Eu acho Aham. que eu não faria isso nem nesse caso. Porque eu acho que eu sou pai e eu sei o que eu sinto, sabe? E eu acho que pra uma mãe talvez seja ainda mais intenso Esse sentimento. e que seja ainda mais difícil tomar uma situação desse Mas eu sei tipo. que a maioria das mulheres é a favor do aborto, né? Cara, a favor de ser liberado, de ser exato, legal. não é a favor do aborto, eu não quero que... Ninguém é a favor do aborto. Exato, meu Ninguém é a ponto favor do cara, aborto. agora eu realmente acho bem merda você decidir o que vai acontecer com aquela pessoa, Sim. sabe? Mas ao mesmo Dentro de alguns parâmetros. mas ao mesmo tempo, talvez, se o cara é pai, ele devia... Pô, se o cara é pai, ele quer ter o filho e a mulher quer abortar, eu não sei se é... É Complicado, difícil, né? cara, É Cara, difícil. eu acho que o filho só é do homem depois que nasce. Eu Cara, não concordo dentro muito com de- isso. Dentro de você, tipo, não é, você gerou com uma carguinha. Uma gotinha. Uma gotinha. A mulher que passa por todas as mudanças hormonal, ela que todo o corpo dela vai se adaptar pra receber aquela criança, é uma decisão única e exclusivamente dela. Pô, o outro cara pode opinar de falar, pode tentar motivar ela a Influenciar não e fazer tal. e tal, mas a decisão final é dela. Faz sabe? sentido o Se teu o pai argumento. quer e a mãe não quer, não vai ter. Faz sentido. E eu tendo a concordar com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu quero reforçar que o homem tem direito a se importar com o bebê na barriga da mulher que não tá gerado completamente. E ele meio que tem que ter uma influência sobre o futuro, o destino Então, daquela criança. E agora, por um outro lado, em questão de aborto, vários abortos que eu sei que aconteceram e tal, aconteceram por pressão, em maioria, homem. pai. É. do pai, Sim. sabe? Não sei se a mãe... Se seria a primeira opção da mãe abortar. Mas porém... Mas aí acabou chegando aquele ponto que eu te falei. Uma dessas pessoas que eu tô te falando que eu conheço, que eu não sei se eu acho que é ex-namorada de um amigo meu, e ela abortou 4 vezes e já na terceira tava, aborta aí, sabe? Infelizmente, se torna normal. E eu sou, uma parada que eu sou contra é o aborto como método contraceptivo.
Que é meio merda, Total. né? Tipo, foda-se, vou transar assim mesmo e aí depois só abortar. Isso aí é arrego. É, O aborto, eu penso no aborto como uma solução pra um problema. Uma criança não é um problema, sabe? A menos que ela pode ser um problema. dentro mas assim, você não Tipo, pode... ela não é essencialmente um problema, mas ela causa problemas na vida de pessoas que não estão preparadas pra tê-las. Sim, né? então, mas eu acho que tá legal. Vamos lá, uma menina engravidou por descuido aos 15. Aí aborta, mas aí engravida de novo aos 15? Logo depois, ou aos 16? Não, existe aí um erro de comportamento dessa menina. Existe um erro de comportamento que acho que tem a ver com educação, Com certeza. né? Mas a gente precisa pensar no curto prazo, porque a gente tá vendo agora. O ideal mesmo seria o seguinte, no mundo com muita, supondo que a gente tenha muita tecnologia, o ideal é, putz, tive um filho, não quero ter. Então beleza, vamos tirar essa célula do seu organismo, vamos fecundar ele num útero artificial e vamos pôr ele pra adoção. Isso seria a solução ideal, né? Mas daí, por que vai criar? Já existe gente na adoção. Vamos adotar esse que já existe. Porque a vida é sagrada, de certa forma, e a gente tem que respeitar essa porra de um certo jeito. Mas e fetos que tem problemas? Fetos que não Bom, são se a perfeitos. gente tá no caso de que a gente tem tecnologia, já vai existir alteração genética que a gente pode fazer pra consertar o feto. No caso agora, eu acho que a gente tem que ser um pouco frio e aceitar a possibilidade de terminar essa gestação seja o melhor pra humanidade, de certa forma. Sim. Eu tava conversando com o Bruno, que é o irmão do David Jones, que ele mora na Dinamarca. Aham. Ele fala que 90... Acho que ele falou o dado, eu não lembro exatamente, mas 98... Quase todos, bem perto de todos os fetos que têm síndrome de Down são abortados. E lá, isso é uma coisa Lá que eles é detectam possível. antes lá na Isso é Europa. uma coisa que é possível na Sim, sim. Dinamarca. É você abortar fetos que não são perfeitos, Aham. sabe? E eu sinto que esse número, apesar de me fazer sentido do ponto de vista social, que eu imagino que cria uma sociedade... É meio escroto falar isso, mas eu sinto que cria uma sociedade um pouco... Cria uma sociedade com membros que o membro delas são mais completos, de certa forma. Cara, eu me sinto pessoas mal com de falar isso, mas... deficiência têm uma deficiência. É uma deficiência por um motivo, porque elas não funcionam tão eficientemente quanto um ser humano normal. Mas eu não acho que... Eu sinceramente não acho que bom, do ponto de vista moral, Eu não sei, não pra faria. mim é muito... Eu faria. Se o meu filho tivesse síndrome de Down, se eu tivesse com uma mulher, e ela estivesse grávida, acabou de ficar grávida, poucas semanas, descobri que o feto tá com síndrome de Down, aborta, vamos tentar de novo. Pra mim é a escolha mais óbvia. Eu nem perderia sono nessa decisão. Tipo, posso ser uma pessoa meio má por estar falando isso, ou meio fria, mas se eu quero ser sincero com vocês e comigo mesmo pelo que eu sinto, com certeza seria essa decisão. Bom, eu sinceramente, e de maneira mais espontânea possível, não faria isso, não, cara. Eu sinto que por outro... isso seria um troço que me ficaria na minha cabeça por um... Bom, eu nunca tive essa situação acontecendo comigo pra saber realmente como eu realmente agiria. Pra ser sincero, eu realmente acho que eu agiria dessa forma. Assim, Se matem aí. É legal fazer com que as pessoas pensem. Sim. E não, assim, é interessante que a gente termine essa discussão divergindo, porque então, as minhas opiniões, elas são formadas pela minha vida e pelas minhas experiências, que são necessariamente diferentes dele, Com certeza. das suas e de cada um do chat, né? E eu não tô dizendo que a minha opinião é uma opinião final e que eu não possa trocar de opinião no futuro. Mas eu sou sincero com vocês, e o Igor também. A gente vai falar o que a gente sente, o que a gente pensa. Sim, sim. Então, eu sinto que a minha opinião faz parte da minha opinião, é um argumento, não um argumento, mas um fato base da minha opinião é que eu sou pai, né? Talvez isso altere a sua percepção filosófica da coisa toda, até. Acredito que sim. Sim. Que sim. Então, assim, mais uma vez, minha opinião é fruto da minha experiência, da minha vida. Mas ao mesmo tempo, tenho certeza que tem pais que, talvez, se tivesse um filho com síndrome de Down, abortaria. Deve ter, por que não? Ah. Impede. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, desse papo cabeça muito louco, que é sempre muito louco mesmo. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever aqui no canal 3K e também no Flow Podcast, que hoje é o primeiro link da descrição, tá bom? Aproveita e segue logo no segundo também, que é a página lá do Facebook, onde eu faço lives, tá bom? Cara, não esquece, sábado,
7 horas da noite, Rafael Lima, eu e Monark. Vai ser irado, tá bom? Beijo pra vocês, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.